Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse aqui é mais um vídeo do Igor Lê. Fazia tempo que eu não gravava e tava até sentindo falta disso. E o objetivo dessa sessão aqui do meu canal é falar sobre alguns livros que trazem reflexões importantes sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, tá bom? E claro, também incentivar a leitura. Porque eu vejo, e aí voltando até para os concurseiros aí de plantão, eu vejo muita gente com muito problema para interpretar questões, para ler textos, para escrever redações, e muitas das vezes isso pode ser também falta de leitura. Então, bora ler, galera, bora criar metas aí de leitura e vamos que vamos, porque isso é muito, muito importante para todos nós, beleza? Ah, Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, isso é muito importante pra mim. Seu dedo não vai cair, eu garanto, e você me ajuda demais. Deixa um like também nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que você também acha que vão gostar deste vídeo aqui. E além disso, eu estou no Instagram no @prof.igoralbert, como você vê na tela. Me segue lá, me dá uma força, isso também é muito importante pra mim, beleza? Qual livro nós vamos ler hoje? É o Nação Dopamina, da Anna Lembke. E a pergunta que eu quero trazer aqui hoje pra gente refletir é: dá pra ser feliz o tempo todo? Uma pergunta importante. Claro que não tem uma resposta certa, uma resposta errada, mas a gente vai refletir nesse sentido aqui hoje, beleza? Então vamos lá. O nome completo desse livro é Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Engraçado, né? Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Aí uma foto da Anna Lembke. Ela nasceu em 67, é norte-americana e psiquiatra. Então, ela é psiquiatra, ela atende muitas pessoas e traz muitos exemplos práticos no livro dela. Muitos casos que ela atendeu, ela coloca no livro. É um livro publicado em 2021, um livro bastante recente, a versão original, né? Essa versão que eu estou mostrando para vocês em português é de 2022, da editora Vestígio. Beleza? Um primeiro ponto que a gente vai discutir aqui é como que o cérebro funciona. E assim, claro, eu não vou me aprofundar, até porque não é a minha especialidade e eu tô longe de entender muita coisa. Mas tem um mecanismo muito importante que ela traz no livro dela e que vai ser importante para a gente entender o restante da leitura. Então, fica com a gente até o final para você entender como que isso vai afetar sua vida também, tá? Então, vamos entender o que que seria essa balança prazer-sofrimento. Somando-se à descoberta da dopamina, os neurocientistas verificaram que o prazer e o sofrimento são processados em regiões sobrepostas do cérebro e trabalham via um mecanismo de processo oponente. Outra maneira de dizer isso é que o prazer e o sofrimento funcionam como uma balança. Outro trechinho. Mas aqui está o importante sobre a balança. Ela quer permanecer nivelada, ou seja, em equilíbrio. Ela não quer ficar inclinada por muito tempo para um lado nem para o outro. Sendo assim, sempre que a balança se inclina em direção ao prazer, mecanismos autorreguladores poderosos entram em ação para nivelá-la novamente. Esses mecanismos autorreguladores não exigem um pensamento consciente nem um ato de vontade. Eles simplesmente acontecem como um reflexo. Vamos mastigar isso aqui, galera. A gente tem então o prazer e o sofrimento. Aqui a questão da dopamina vai atuar muito forte, né? Sobretudo no prazer. É um neurotransmissor que vai ter algumas funções no nosso organismo, memória, enfim, mas também a função do prazer, talvez é que dê mais destaque para ela. Mas a questão é a seguinte: a gente tem então um mecanismo que funciona como uma balança, e de um lado a gente tem o prazer, do outro lado a gente tem o sofrimento. Só que o nosso organismo, ele tende a fazer com que esse sistema fique em equilíbrio. Então, se você cai muito para um lado aqui, pensa numa gangorra, depois, aí voltando para esse trecho que a gente leu por último, mecanismos autorreguladores que não dependem de sua vontade nem são conscientes, vão fazer com que essa balança volte pro estado original. Exemplo: você está numa situação de muito prazer, o que que seu organismo vai fazer? Ele vai pesar a balança nesse lado de cada sofrimento para o seu organismo continuar nesse estado de equilíbrio que a gente chama de homeostase, tá?
Ou seja, não dá pra você ficar sentindo prazer o tempo todo. E também não dá pra você ficar sentindo sofrimento o tempo todo. O seu organismo, independentemente da sua vontade, vai fazer com que esse sistema volte a estar em equilíbrio. Olha que ideia poderosíssima. Poderosíssima, tá? Eu não sei se você pegou a profundidade disso aqui, mas a questão é, não dá pra você ficar em um desses estados o tempo todo. Não dá para você ser feliz o tempo todo. O seu organismo te impede disso, tá? Esse é um ponto crucial aqui nessa obra e que eu acho que a gente possa levar para a nossa vida e para a gente entender como que o nosso organismo funciona, né? Só que o que que acontece? Hoje a gente tem um mundo que é muito diferente do que nossos antepassados viveram. A gente tem estímulos, a gente tem coisas prazerosas o tempo todo, tá? A gente tem alimento em abundância, a gente come McDonald's quando a gente quiser, a gente come doces, a gente tem televisões, a gente tem smartphones, a gente tem Instagram para ficar rolando a tela e vendo coisinhas legais e divertidas o tempo todo. A gente tem cores na televisão, a gente tem áudios maravilhosos, músicas maravilhosas. Então a gente está num mundo que nos estimula, que nos dá prazer o tempo todo. Quais as implicações que isso vai nos trazer? Aqui está o problema. Os seres humanos, buscadores por excelência, reagiram bem demais ao desafio da busca do prazer e da evasiva da dor. O resultado é que transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de abundância excessiva. Nossos cérebros não evoluíram para esse mundo de fartura. Como disse o Dr. Tom Finucane, que estuda diabetes no contexto da alimentação sedentária crônica, somos cactos em uma floresta tropical. Somos cactos em uma floresta tropical. O que que acontece? Se você pensar lá nos nossos antepassados, eles podiam passar dias sem encontrar alimento. Então, eles podiam passar dias com fome, né? E aí, de repente, eles achavam ou uma árvore frutífera que eles se alimentavam, ou conseguiam caçar algo e se alimentavam. Então, veja, até o processo de conseguir alimentos era difícil, né? Ou seja, era um mundo de muita escassez e o nosso organismo passou milhares de anos desse jeito, se acostumando, se adaptando a esse tipo de cenário. E a gente chega no mundo contemporâneo, a gente tem um mundo completamente diferente. Alimento é uma coisa trivial pra gente, pelo menos pra maioria de nós, graças a Deus, né? A gente come o tempo todo, a gente come o que a gente quer. A gente come frutas, a gente come doces, a gente come lanches, a gente pede McDonald's, a gente pede pizza. Então, alimento, por exemplo, é uma coisa muito comum pra gente hoje. A gente nem sente prazer como nossos antepassados sentiam ao se alimentar, né? Ou seja, a gente está no mundo de abundância e o nosso organismo, ele não foi feito para esse mundo de abundância. E como os cactos adaptados a um clima árido, estamos nos afogando em dopamina. O efeito bruto é que agora precisamos de mais recompensa para sentir prazer e suportamos menos danos para sentir dor. Esta recalibração ocorre não apenas no nível individual, mas também no nível das nações, o que pede o questionamento: como sobreviver e nos desenvolver nesse novo ecossistema? Como educar as crianças? Que novas maneiras de pensar e agir serão necessárias para nós, cidadãos do século XXI? Então veja que o mundo mudou muito desde nossos antepassados até hoje. A gente está num contexto de muita fartura, né, de muita fartura de estímulos, de coisas prazerosas. E como que a gente vai viver nesse novo contexto? Como que a gente vai se adaptar? Como que a gente vai educar as crianças? São perguntas importantes que a gente precisa fazer, né? E aí uma abordagem que ela traz. Que tal a gente aceitar o sofrimento? Que tal aceitar o sofrimento? E quanto sofrimento nós somos capazes de suportar, né? Essa é outra pergunta importante. Todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos, alguns se estendem no sofá maratonando Netflix, outros leem romances baratos. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna nosso sofrimento pior. Volta lá na balança para você analisar algumas coisas. Nós temos esse sisteminha que é uma balança que tende a ficar em equilíbrio.
O mundo, ele tá nos fazendo sentir o tempo todo. Ele traz o tempo todo coisas estimulantes, diversões, Netflix, Instagram, alimento, drogas, bebidas, enfim. Então a gente está muito pendente aqui pro lado do Brasil. O que que o nosso sistema vai fazer? Ele vai fazer com que essa balança volte para o estado original, pendendo para o lado do sofrimento. Então, o sistema vai me fazer sofrer, Igor. Isso. Beleza? Então, para ficar no estado de homeostase, no estado de equilíbrio, o sistema vai nos fazer sofrer. Só que a gente está correndo tanto do sofrimento, a gente está em. Né, todos nós fugimos do sofrimento. Alguns são comprimidos, outros ficam maratona Netflix, outros leem romances baratos. Ou seja, a gente está correndo o tempo todo desse sofrimento aqui. Só que o que que essa teoria da balança vai nos falar? Que a todo momento o sistema, a todo momento não, né? Mas o sistema ele não quer ficar muito tempo aqui, nem muito tempo aqui. Então o sistema vai voltar para o equilíbrio. Como que ele vai fazer isso? Pendendo para o lado do sofrimento. Ou seja, eu não sei se você pegou essa ideia aqui, mas sofrimento faz parte da natureza humana, tá? Em muitos momentos você vai sofrer. Você vai sofrer. Se a gente não aceita essa realidade, torna-se muito difícil aceitar a vida tal como ela é, né? E quando a gente percebe que isso é algo orgânico, é algo do funcionamento de nosso corpo, a gente. Pera, epa, eu tenho que aceitar essa realidade, porque senão eu vou, né, sofrer muito. Então, é isso. A pergunta é, por que numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Ela vai até, inclusive, trazer alguns dados sobre o uso de medicamentos para dor, né, que tem aumentado muito nos últimos anos. Então, apesar de todo esse progresso tecnológico, apesar de todas essas inovações, a gente tem sido infeliz, a gente tem sofrido, a gente tem sentido muita dor. Será que a próxima pergunta que vai ser feita aqui, talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Repetindo, talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Volte lá na balança. Se você está o tempo todo correndo desse sofrimento aqui, trazendo essa balança para o prazer, o que que o seu sistema, o que que o seu corpo vai fazer? Ele vai pender para o sofrimento, você vai ter que sofrer para voltar para o estado de homeostase. Então não adianta correr do sofrimento. Em muitos momentos da sua vida você vai sofrer, porque o seu organismo funciona dessa forma. Você precisa estar em equilíbrio. E uma coisa que eu tenho percebido depois dessa leitura é o seguinte: opa, então quer dizer que nosso sistema, nosso organismo, ele vai muitas vezes nos trazer para o estado do prazer, muitas vezes para o estado do sofrimento, e em outros momentos a gente vai estar no estado de equilíbrio. Será que não é importante, no nosso cotidiano, nas nossas decisões, a gente perceber em qual ponto da balança que a gente está? Porque se você estiver muito eufórico, as suas decisões elas podem ser influenciadas porque você está muito eufórico. Se você está em um estado de muito sofrimento, as suas decisões também podem pender para esse sofrimento, para esse olhar mais negativo que você estará naquele momento sobre o mundo. Então, o ideal seria que a gente tomasse decisões só em estado de homeostase, em estado de equilíbrio, né? Mas é claro, a vida não é assim, a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Só que se você percebe em qual ponto aqui que você está, talvez as suas decisões sejam mais sábias. Opa, se eu tô no mau dia, se eu tô aqui mais pro lado do sofrimento aqui hoje, eu tenho que ter uma maneirada para tratar os outros, porque senão vai sair coice para todo lado, né? Então, perceber esse mecanismo é muito útil para o nosso cotidiano também. O truque é parar de fugir das emoções dolorosas. Se é uma coisa natural, se é uma coisa que vai acontecer, se é uma coisa que nosso organismo vai trazer em determinados momentos, a gente não tem por que correr. Em vez disso, se permitir tolerá-las. Quando conseguimos fazer isto, nossa experiência assume uma textura nova, inesperadamente rica. A dor continua lá, mas de certo modo transformada. Parece abarcar uma vasta paisagem de sofrimento comum, mais do que ser totalmente só nosso, né? Então, se é algo natural, se é uma coisa que vai acontecer, eu preciso aceitar que em determinados momentos eu estarei em sofrimento e tá tudo bem. Claro, ninguém tá falando aqui que se você vive em sofrimento não seja uma coisa normal que você não precise se tratar.
É claro, existem casos e casos, e muitos casos você vai precisar tratar, que realmente são situações muito incomuns. Inclusive, na entrevista que a Mônica deu aqui pra gente, no nosso canal, vou até deixar o link por aqui, ela falou: o sofrimento é da natureza humana, né? Estar em sofrimento o tempo todo, não. Estar em sofrimento o tempo todo é um problema que você realmente precisa tratar. Mas se você percebe que o sofrimento ele virá em determinados momentos na sua vida, a sua vida ela fica mais leve. Eu vou sofrer, eu vou ter outros momentos de muita alegria e tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não preciso evitar todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, beleza? Assim como a dor é o preço que pagamos pelo prazer, o prazer também é nossa recompensa pela dor. Volta na balança. Se eu pendo muito pro lado do prazer, o que que o nosso sistema vai fazer? Pender no lado do sofrimento para manter em equilíbrio. Se eu tô pendendo muito pro lado do sofrimento, a tendência é que o sistema ele penda pro lado do prazer e você volte ao equilíbrio. Então, a dor é o preço que a gente paga pelo prazer, só que também o prazer é nossa recompensa pela dor. Interessante, né? Olhando esse mecanismo da balança, olhar esse mecanismo é muito importante para a gente entender como que a gente funciona, como que nossa vida ela será, como que a gente consegue lidar melhor com nossas emoções. E aí, algumas últimas reflexões. Um ponto que eu acho muito interessante é de ela falar sobre os medicamentos psiquiátricos, né? Que hoje muitas vezes está meio vulgarizado. Opa, se eu tenho muita ansiedade, eu vou tomar um remédio e pronto. Se eu tenho algum outro problema, eu vou tomar um remédio e pronto. Ou seja, a gente tenta medicar toda e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento. Será que esse é o caminho melhor mesmo? Além do problema da dependência e da questão sobre se essas drogas ajudam ou não, tenho me atormentado com a questão mais profunda. E se o fato de tomar medicamentos psicotrópicos estiver nos levando a perder algum aspecto essencial da nossa humanidade? Ela vai citar alguns exemplos de pacientes, mas um que me chamou a atenção foi de uma mulher que ela começou a tomar medicamentos porque ela tinha questões muito profundas de emoções muito intensas. E aí ela ficou uma pessoa mais serena, né? Tão serena que a mãe dela morreu e ela não chorou. E nesse momento ela se choca, opa, calma. Eu tô perdendo algo que é essencial da minha humanidade, né? Volta naquele ponto. Sofrer é normal. Nesse ponto, o sofrimento seria perfeitamente normal. Se eu não estou sofrendo nesse momento, talvez eu não esteja vivendo da forma como eu preciso viver, como eu deveria viver. Então, será que esses medicamentos psicotrópicos, que são esses que mudam o nosso funcionamento do sistema nervoso central, né? A forma como a gente sente, a forma como a gente percebe as coisas, sente emoções, enfim. Será que isso não faz a gente perder alguns aspectos essenciais da nossa humanidade? Ao nos medicarmos para nos adaptar ao mundo, a que tipo de mundo estamos nos ajustando? Sob o disfarce de tratador e doença mental, estaremos tornando grandes segmentos da população bioquimicamente indiferentes às circunstâncias intoleráveis? Pior ainda, os medicamentos psicotrópicos tornaram-se um meio de controle social, em especial dos pobres, desempregados e marginalizados. Ela, inclusive, vai mostrar alguns dados sobre as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente, elas vão tender a tomar mais remédios nesse sentido, né, psiquiátricos. Será que isso não é um mecanismo de controle social? Será que eu não estou fazendo essa pessoa se adaptar a um mundo, tá? E esse mundo é extremamente injusto, extremamente insuportável para ela? Porque se eu estou fazendo essas grandes massas de pessoas que estão desempregadas, que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em situação de marginalização, se elas aceitarem o que elas estão vivendo e não lutarem contra essa realidade, elas vão sempre continuar a ter muitos problemas, né? Então, medicar essas pessoas para elas se adaptarem a esse mundo, que para elas é injusto, eu estou exercendo um mecanismo de controle social? É outro questionamento que ela levanta e que eu considerei muito, muito, muito relevante. E aí ela fala: não, gente, não é que eu tô falando pra pegar todos os psicotrópicos, jogar fora e botar fogo. Não é isso. Ela é psiquiatra, ela medica pessoas também. Ela vai falar: por favor, não me entenda mal. Esses medicamentos podem ser ferramentas que salvam vidas e sou grata por contar com eles na prática médica. Ela inclusive menciona: tem pessoas que nascem com uma disfunção nessa balança, que o equilíbrio delas é mais pro lado do sofrimento. Então essas pessoas, elas de fato precisam de medicamentos. Existem muitos casos em que os medicamentos são úteis.
Mas existe um custo, né? Como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Ao medicar todo tipo de sofrimento humano e, como veremos, existe um caminho alternativo que pode funcionar ainda melhor. Aceitar o sofrimento, né? Mais uma vez, se a gente percebe, se a gente aceita que o sofrimento é da natureza humana e que em alguns momentos a gente vai sofrer mesmo, talvez a nossa vida se torne mais leve. Então eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um livro muito bom, tá? Recomendo a leitura, é um livro muito bacana e que vai trazer muitas reflexões para o seu dia a dia. Então, fica aí mais uma dica de leitura. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, comente, vai ser muito bom ler os comentários de vocês. Muito obrigado e eu te vejo em breve. Falou!